Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Erros e Acertos do Rei Davi. Semana passada falamos sobre a segunda consequência na vida do Rei Davi. Hoje iremos falar sobre a terceira consequência na vida do Rei Davi. Vamos lá para o texto bíblico? Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir para Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, ele fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, diz o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiu Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará nossa ruína e matará o povo à espada. Esse texto está lá em 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 14. Então a gente viu o que é a terceira consequência na vida de Davi. Consequência de quê? Pelo seu pecado com Batseba, que ele viu ali a mulher que era casada com outro homem, e ele foi e teve relações sexuais com essa mulher, e depois ele matou Urias, como a gente já tem visto ao longo da nossa série de mensagens. A gente viu a primeira consequência de Davi, que foi o próprio Aminon estrupou, né, abusou da irmã de Absalão. A segunda consequência que foi Absalão matou Aminon, né, uma espécie de vinganças, como a gente viu na semana passada, e essa semana iremos falar sobre essa terceira consequência. Então Davi, em nenhum momento, ele repreendeu os seus filhos, tanto Aminon, que abusou da sua filha, quanto de Absalão, que matou Aminon, e também não vai repreender Absalão por agora tentar usurpar o poder de Davi. Então, nessa terceira consequência, Absalão ele tenta usurpar o trono. Ele tenta usurpar, na verdade não só tentou, mas ele usurpou do trono. Ali ele fez uma espécie ali de artimanha contra o rei Davi. E ele vira e fala assim: olha, quando eu estava ali fora, foragido, estava afastado ali, com medo de você me matar, eu me escondi ali numa cidade, ali na Síria, e quando estava ali naquela cidade, eu orei a Deus, eu falei que se um dia eu voltasse para Jerusalém, eu iria sacrificar para ele, né? Eu ia trazer sacrifícios para ele. Mas era uma artimanha ali de Absalão, que na verdade ele estava planejando ali com alguns soldados, com alguns aliados, falando assim: olha, assim quando eu chegar em tal lugar, vocês vão dizer: viva o rei Absalão. E Absalão ele foi fazendo isso muito também, conquistando a confiança do povo. Naquela época existia casos que eram tratados e eram levados até juízes do rei Davi e até mesmo casos mais difíceis eram chegados ao próprio rei para ele decidir o que iria fazer. E Absalão ele foi para a porta da cidade, porque naquela época todos os problemas eram resolvidos na porta da cidade, e ele começa a tomar atitude ali sobre a situação daquelas pessoas. As pessoas traziam os problemas para Absalão, e Absalão fala: olha, se eu fosse o rei, eu resolveria a sua causa, mas infelizmente meu pai é um homem muito ocupado. Então ele ajuda de artimanha ali para conquistar a confiança do povo e para ele ser ali considerado como o rei da nação. E aí quando ele é levado lá para Hebrom, e aí as pessoas chegam assim: Absalão agora é rei.
E aí chega essa notícia para Davi, e quando chega essa notícia para Davi, Davi ele simplesmente disse ali: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão, se não partirmos imediatamente ele nos alcançará. Agora fica um ponto de observação para nós. Davi, ele era o rei de Israel. Ele não era um usurpador de Israel, ele era o rei. Davi ele tinha um exército ali, a sua prontidão para atacar qualquer pessoa que fosse ali contra Davi. Davi ele tinha experiência em batalhas. Quantas batalhas que ele já tinha vencido bem antes, na época de Saul. E Davi ele fica com medo de Absalão, seu filho, por mais que seja o seu filho, mas Absalão ele não tinha preparo em batalhas, ele não tinha preparo de guerras que Davi tinha, e ele também não tinha um exército do tamanho de Davi. E Davi simplesmente ele tem medo de Absalão. Na verdade, Davi não teve medo de Absalão. Davi não, ele teve na verdade medo de enfrentar Absalão e Absalão morresse. Mais uma vez a gente vê que Davi ele errou. Não só de não ter dado uma bronca, dado uma repreensão em Absalão, ou até mesmo Absalão por ter matado ali o seu irmão, ele merecia a morte pela lei da época, mas ele também ele foi omisso ali nessa situação, porque ele era para ter enfrentado Absalão, e iria vencer a guerra com certeza, mas ali ele prefere fugir com medo de enfrentar Absalão e matar o seu filho, porque ele sabia que numa guerra ali aqueles que estavam ali sendo revoltados ali, estavam armando uma revolta contra o rei, todos seriam mortos. Então Davi ele prefere fugir do que punir o seu próprio filho. Então a gente vê aí a terceira consequência na vida de Davi é essa usurpação do seu filho ao trono. E a gente vai ver que não vai terminar por aí. Vai ter uma quarta consequência na vida de Davi, que é um outro filho tentando usurpar o trono. E tudo isso foi por causa de um pecado que Davi cometeu. Ele arrependeu, mas ele demorou a arrepender. Ele precisou de um profeta ali condenar ele, um profeta chegar para ele, mostrar para ele o erro, para ele arrepender. E fica de um exemplo para nós, para como não agimos. A gente já viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem adorador, mas era um homem também que tinha os seus erros e suas falhas. E que esse exemplo da vida de Davi, desses erros, dessas falhas, seja um exemplo para a nossa vida, para a gente não agir como ele. Pegar as partes boas e trazer como exemplo para a nossa vida de como agir, e pegar as partes ruins e servir como exemplo de como não agir. Então, como eu já tenho falado ao longo dessa série de mensagens, quando você comete um pecado, você pode pedir perdão, você se arrepende, Deus te perdoa, mas as consequências ainda pode ser que irão ocorrer na sua vida. O perdão de Deus do seu pecado não impede das consequências atingir a sua vida. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.